Mediadores Proféticos. Olá pessoal, eu sou o Ronaldo e nós estamos trabalhando sobre essa vasta história sobre os profetas do Antigo Testamento e como existem títulos diferentes daquilo que nós estamos acostumados a saber. Mas se formos estudar detalhadamente as Escrituras, iremos observar alguns títulos que estão apontando para os profetas, mas são títulos diferentes. E agora nós iremos trabalhar sobre um título conhecido que é o vidente, Roê. O termo só é usado 11 vezes nas tradições anteriores ao exílio, 6 vezes. Em 4 delas se refere a Samuel, em uma ao sacerdote Zadok, e em Isaías fala dos videntes de forma plural. O cronista adota o título para aplicá-lo 3 vezes a Samuel e 2 a Hanani, um personagem que denuncia o rei Asa de Judá e Acabe no cárcere. Vamos olhar estas passagens e ter um pouco mais de entendimento sobre esse termo, vidente, Roê. Vamos observar os textos? 4 deles se referindo a Samuel. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Porque o profeta, ali ó, Ra, de hoje, antigamente se chamava vidente. Ra. 1 Samuel capítulo 9, versículo 11. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água. E lhes perguntaram: está aqui o vidente? Falando sobre Samuel. 1 Samuel capítulo 9, versículo 18. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? 1 Samuel capítulo 9, versículo 19. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, Ra, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Esses são os textos falando sobre vidente, que são os profetas. Mas o termo usado para titular Samuel, neste caso, é Ra. Outro texto falando sobre a figura profética, mas usando também o termo vidente. Fala sobre Zadok, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 27. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimás teu filho e Jonatas, filho de Abiatar. Outro texto sobre os videntes, de forma plural, em Isaías capítulo 30, versículo 10. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Outros textos, são citações em crônicas sobre Samuel e Hanani. 1 Crônicas capítulo 9, versículo 22. Todos estes escolhidos para guardas nas portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, o constituíram cada um no seu cargo. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 28. Como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. E 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel. Olha só, um profeta, mas o termo o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Olha só, citação sobre o vidente Hanani e como ele confrontou o rei Asa. 2 Crônicas,
capítulo 16, versículo 7. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimo carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente Raa e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. O termo usado para esses mediadores proféticos, ele varia. Neste caso, o termo usado foi vidente. Você nota que o vidente Hanani, ele não está apenas tendo visões, ele está confrontando o rei como outros profetas Navi fizeram. Isso mostra que o vidente tinha uma função além daquilo que nós estamos acostumados a achar, que é apenas ter visões. Ele está tendo uma atitude aí comparável com os profetas Navi que observamos das escrituras que confrontam os reis, como Isaías, Jeremias. Agora, o episódio também de Samuel traz dados muito interessantes sobre a imagem antiga do vidente. Um homem que conhece coisas ocultas que se pode consultar mediante um presente, já que aparece diante do povo precisamente quando vai oferecer sacrifícios. Alguns pensam que cumpria também funções sacerdotais. No entanto, é provável que devamos ver o sacrifício como parte integrante de suas atividades de vidente. Levando em conta essa relação da visão com os sacrifícios, o contexto cultural do Antigo Oriente, não é de estranhar que um sacerdote como Zadok seja denominado vidente. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 27, como nós lemos. Mas mesmo admitindo um texto que a muitos resulta suspeito, não sabemos que funções Zadok desempenhava como vidente. O texto, naquele caso, o relaciona com a Arca de Deus. Por outro lado, o texto de Isaías reflete uma mudança profunda em relação à época antiga. Os videntes aparecem em paralelismo com os visionários. Formam um grupo que, mediante suas visões e palavras, recorda ao povo sua responsabilidade diante de Deus. Não parecem pessoas que são consultadas para resolver pequenos problemas, como o das jumentas, no caso ali de Samuel, mas sobre questões de sumo interesse para a nação. O povo gostaria que suas visões e palavras fossem lisonjeiras e sonhadoras. Eles dizem a verdade, colocam diante do Santo de Israel, ainda que provoquem as iras de seus concidadãos. Isaías vê um paralelismo exato entre seu destino e o destes personagens. Nesses textos, nós podemos observar aí um título sendo colocado nesses mediadores proféticos que os leva a funções diferentes daquilo que conhecemos. Na maioria das vezes, olhamos os videntes das escrituras e o colocamos em uma função específica apenas de visualização, de observação celestial. Mas nesses textos nós notamos, eles exercem funções aí de sacrifício sacerdotal e confrontam até os reis de Israel. Ok, pessoal? Esses são os videntes nas escrituras e um pouco aí das suas funções. Valeu!